Fala meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para o domingo, né? Estou fazendo um vídeo aqui no sábado à noite para o domingo porque eu estou sem fazer nada, porque as minhas comunicações privadas estão sabotadas e poluídas por esses bandidos que eu estou aturando há anos aí, já me perturbando, me enchendo o saco e cometendo crimes contra a minha vida. Acabaram de fazer de novo, né? Estou falando aqui no sábado à noite, eles acabaram de fazer de novo quando eu desci aqui para pegar uma pizza, é o tempo todo, né? São bandidos mesmo, assim, né? E eu estou tentando um advogado para me livrar dessa gentinha fedorenta e não consigo, porque o sistema do aparelho está poluído aqui, está travado por eles, e eles me impedem, inclusive, de tentar uma solução para poder me livrar desses carrapatos doentios e enfim, do lixo que eles são, né? Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Janones, tá? Eu já estava para fazer esse vídeo aí já tem um tempo, já tem mais ou menos aí uma semana, porque na verdade essas movimentações dele, que são o tema do vídeo de hoje, já existem desde o mês passado, né? Mas enfim, surgiu agora a oportunidade, eu vou fazer esse vídeo, tá, para falar disso, né? Qual é a questão? O Janones, ele está querendo criminalizar o bolsonarismo. Então, ou seja, ele está querendo transformar o bolsonarismo numa prática criminosa e instituidamente na legislação, né, como algo criminoso no Brasil. Tá? Então, proibir o bolsonarismo como prática, né? E a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, vai comentar aqui algumas postagens que o Janones fez sobre isso, e vale dizer que ele está na Europa agora, tá? Ele está fazendo um tour lá pela Europa para poder estudar, enfim, já foi na Alemanha, passou pelo campo de concentração de Auschwitz na Polônia também, para poder fazer o que ele está chamando de pesquisa de campo, né, para poder colher informações para, enfim, para sustentar, né, a tese de que o bolsonarismo ele é tão prejudicial quanto o nazismo, tá? Ou seja, criar paralelos ali para poder demonstrar isso. E esse vídeo aqui é para ajudar nesse sentido, tá? Então a gente vai fazer aqui também uma análise rápida, aqui, uma reflexão que na verdade a gente está retomando alguns temas, né, que a gente já falou em outros vídeos do canal, um resumo rápido aqui do que a gente já apresentou de problema do bolsonarismo, certo? E vamos trazer também algumas dicas de livros que podem ajudar o Janones aí a pensar bem essa questão, né? E, enfim, fundamentar o seu trabalho de uma forma ampla e filosófica, tá? Porque é assim que se faz, né? Ele está fazendo um trabalho de campo lá, e aí os livros também ajudam muito isso. Ele mesmo fala numa das postagens dele sobre a questão da história, né? E a história também tem a ver com os livros, com o debate teórico, debate filosófico, literário e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Vou deixar os links para vocês aqui, tá? A revista Fórum divulgou no dia 29 de junho, e naquela época o Bolsonaro estava sendo já julgado, né? A inelegibilidade do Bolsonaro estava ali sendo julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí a manchete diz o seguinte: Janones quer aprovar projeto que criminaliza o bolsonarismo, tal como a Alemanha fez com o nazismo, tá? E o Janones, né, só para dar uns dados pessoais dele, ele é do Avante, que é um partido, né, que está ali, né, naquele esquema do antigo Centrão, apoiou o Bolsonaro pra caramba, né, na legislação passada, e nessa campanha passou a apoiar o Lula, e o Janones é o principal nome do partido, ele é de Minas, tá? E ele tem 2.300.000 seguidores no Instagram, certo? Enfim, o Janones é um dos maiores defensores do governo Lula ali, né? Tá sempre publicando, eu tenho ele lá no Instagram, acompanho o que ele publica lá, e já fiz vídeos sobre ele aqui também, já fiz uns 2 vídeos aqui sobre algumas questões levantadas por ele, e ele está sempre aí debatendo algumas questões públicas que são interessantes, tá? E aí nesse mesmo dia 29 de junho, né, tem um mês exatamente, ele disse o seguinte, ó: amanhã, no caso dia 30 de junho, né, naquele dia, tiraremos o assassino da vida pública, o próximo passo será tirá-lo de circulação, colocando na cadeia para que não mate mais ninguém, já que ele representa um grande perigo para a sociedade, no caso Bolsonaro, né? Depois vamos aprovar o meu PL que criminaliza o bolsonarismo no Brasil em modo semelhante ao que a Alemanha fez com o nazismo após a Segunda Guerra Mundial. E depois torcer pelo último ato, o grande finale, que será a condenação à pena máxima
no Tribunal Penal Internacional, que o Bolsonaro, no Tribunal de Haia, né, o Bolsonaro é acusado lá por crimes contra a humanidade, pelas mortes, né, as milhares de mortes que ele causou na pandemia, tá? E aí ele finaliza, né? E aí depois ele, em julho, agora a gente vai passar, deixa eu ver aqui, não, ele continua, né? Mais uma publicaçãozinha dele aqui que ele diz o seguinte, ó, já estou trabalhando em um PL, ainda naquele final de junho, já estou trabalhando em um PL para criminalizar o bolsonarismo no Brasil, uma ideologia que estimula o ódio e o preconceito, que idolatra torturadores, não pode ser aceita em uma democracia. Se ninguém até aqui teve coragem para enfrentar esse tema, eu tenho. Vamos para cima, né? Essas publicações dele foram feitas no final de junho. E agora ele viajou para lá, para a Europa, para a Alemanha, Polônia e tal, foi na ONU, e ele divulgou isso no Instagram. Então vou ler rapidinho para vocês aqui o que ele escreveu para a gente passar para a nossa reflexão, tá? No dia 21 agora de julho, tá? Tem mais ou menos aí uma semana, tá? Ele diz o seguinte no Instagram: nota de esclarecimento, estou em viagem à Europa para fortalecer a democracia e combater a extrema-direita. Porém, quero registrar que não pedi missão especial, missão oficial para a Câmara dos Deputados. Ou seja, não estou gastando um único centavo do dinheiro público. Radicalmente diferente do Bolsonaro, né? Enfim, que pegou inclusive aí milhões dos árabes e tal, né? E aí no dia 21, no mesmo dia 21, ele publicou uma foto na ONU, tá? E escreveu o seguinte, ó. Nessa fase aqui, que é a parte importante, mais importante, ele diz: nessa fase pretendo desenvolver um longo trabalho de pesquisa de campo para buscar ainda mais provas e evidências que servirão para traçar um paralelo entre as práticas nazistas e as que são defendidas pelo bolsonarismo, tá? Tudo que já tenho até aqui, aliado com as evidências que vim buscar, me deixam muito otimista quanto à possibilidade de aprovação do PL, que é o projeto de lei, né? Creiam, assim como a Alemanha, extirparemos do nosso país os grupos extremistas que pregam o ódio, a intolerância e ainda homenageiam torturadores, como fez Bolsonaro, ao homenagear o coronel Ustra, né? Quem lembra disso, o Bolsonaro foi para a tribuna, né, na época do impeachment da Dilma, homenagear o coronel Brilhante Ustra, que foi um torturador da ditadura militar, enfim, né? Ele deveria sair preso dali, que aí a gente não teria nem passado pelo que passou nos últimos 4 anos, né? E aí o Janones completa, eu prometo, né? E por último, agora no dia 26, né, tem 3 dias mais ou menos, 4, né? 4 dias mais ou menos, ele publicou uma foto num dos corredores do campo de concentração de Auschwitz, né, na Polônia, e publicou o seguinte assim em texto, né? A história não deve ser apagada, deve ser preservada para que as futuras gerações entendam o que foi o Holocausto e entendam a importância de se combater a extrema-direita, tá? É o que ele publica aqui, certo? Então, pessoal, vamos lá, né? Porque aí tem várias coisas interessantes para falar. Antes de falar dos livros, rapidamente, vamos fazer um resuminho do que é o bolsonarismo, né? Para poder mostrar que o Janones não está totalmente equivocado, não está equivocado, na verdade, não tem nada de equívoco no que ele está fazendo. Eu já deixo aqui minha opinião, eu acho que vai ser difícil passar isso, não porque ele não tenha sustentação teórica fundamentada, né, e mesmo, né, no registro que a gente tem aí do que foi o bolsonarismo, do que continua sendo, mas é porque nós temos um Congresso de maioria de direita, né, e isso aí é uma coisa que é um projeto de lei, vai ter que passar pelo Congresso. É difícil passar isso, tá? Mas eu acho que só a tentativa e o projeto dele já é levantar uma bola, levantar essa questão, né? E a gente continuar debatendo aqui para poder chegar um dia, de repente, né, na criminalização efetiva disso. Por quê? Vamos lá. O que o bolsonarismo foi trazendo nos últimos anos? Né? Foi tirando do esgoto, né, do Brasil médio, para o bem e para o mal, né? Porque para o bem significa conhecer essas práticas de forma mais específica, né? E para o mal é ficar aturando essas práticas, né? Porque o Bolsonaro governou 4 anos, então ficava mais difícil contrapor isso, né? Então, tortura, né? Bolsonaro defendeu a tortura várias vezes, abertamente. A ditadura militar, né? Bolsonaro defendeu a ditadura militar na campanha de 2018, durante o governo, né? E isso acabou gerando o 8 de janeiro, né? Que essas pessoas... E gerou uma movimentação de 2 meses e pouco ali de gente na porta dos quartéis pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar. Quer dizer,
né, para além da violência contida nisso, é uma estupidez generalizada que o bolsonarismo tirou do esgoto aí da mentalidade certa, né, de certa parcela do Brasil, né? Então, defesa da ditadura, e aí as conexões do Bolsonaro com as milícias, né, e que são, diga-se de passagem, e um parêntese importante, são conexões neoliberais, né? A milícia, eu já falei isso em outros vídeos aqui, a milícia é tipicamente uma movimentação neoliberal. Estado mínimo, né, controle da população por entes privados, né, armados, né, enfim, é nitidamente uma movimentação neoliberal que não se diz neoliberal porque, né, não é sequer, né, não carrega sequer esse cinismo, né, que seria um degrauzinho ali de malandragem. Não, eles são bandidos mesmo assim, abertamente, né? E o Bolsonaro já defendeu a milícia várias e várias vezes, né? E nós estamos vendo, inclusive, as investigações feitas agora sobre o assassinato da Marielle, envolvendo milicianos que moravam no condomínio do Bolsonaro, do lado dele, eram empregados pela família dele, tinham conexão com a família dele, né? Enfim, negacionismo da ciência, né? Também já falamos sobre isso, e isso gerou milhares de mortes na pandemia, né? Já tem estudos aí que mostram que pelo menos umas 200 mil pessoas poderiam ter escapado de morrer se não fosse o negacionismo do Bolsonaro, né? Até mais que isso, né? Enfim, aí isso gerou as mortes na pandemia. Defesa de armamento, né? Que isso também isso gera violência, piora a sociedade, né? E também é um traço neoliberal, uma mistura do neoliberalismo com essa veia de conexão com a ditadura militar do Bolsonaro e dos seus, né? E as fake news, né? As fake news que são isso, são esse traço. E as fake news, eu já adianto isso também, tem uma conexão evidente com o nazismo, né? Porque o Hitler conseguiu amealhar, né, um apoio de grande parte da Alemanha graças ao rádio, né? Tem vários estudos sobre isso, eu fiz faculdade de comunicação, a gente estuda isso lá, o papel do rádio na difusão do nazismo e também no agrupamento, né, das classes médias ali, nesse projeto bizarro, né? O rádio foi importantíssimo no nazismo e a internet está sendo importantíssima foi importantíssima para alavancar o bolsonarismo e para sustentar o bolsonarismo até hoje. As fake news continuam, né? Isso criou, inclusive, uma resposta de certos meios de comunicação, que são as agências de verificação de fatos, né? E tudo mais, tá? E aí, pessoal, para finalizar, as células neonazistas que explodiram no Brasil, especialmente na região sul, nos últimos anos, né? Graças ao bolsonarismo, né? Isso também é um dado que deve ser pensado aí como algo que né, que ilustra bem claramente, né, a bizarrice que é o bolsonarismo no Brasil, tá? E aí vale um parêntesezinho antes da gente finalizar e passar para os livros, tá? Só para finalizar, um parêntese que eu sempre faço aqui, né? Obviamente que nem todo bolsonarista é violento, é defensor de tortura, nem nada, né? Eu conheço pessoas, tenho amigos que, enfim, que defenderam o Bolsonaro, que votam no Bolsonaro, mas não são pessoas violentas, não perseguem pessoas na rua, né? Não hackeiam o sistema dos outros, não coagem pessoas na rua, né? E não defendem torturadores, não cometem crime contra os outros, tá? Então, há que se separar isso. Tem gente que vai na onda. A questão, para poder fazer aqui o laço com a questão do Janones, é que na época da Alemanha nazista teve muita gente também que aderiu sem ser violento, sem ser, né, sem ser torturador, sem ser uma série de coisas. Foram pessoas que foram aderindo porque o sistema foi mudando e as pessoas foram indo, né, porque muita gente vai na onda, né? Então há que se perceber isso, tá? E aí, pessoal, vamos passar para os livros então, tá? Vamos trazer algumas dicas para vocês aqui e algumas dicas para o Janones, para ele poder equacionar bem essa questão lá na cabeça dele e no texto do projeto, tá? Eu falei já da questão das fake news, já começo com esse livro que eu já falei dele aqui, né, em outros vídeos do canal, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, da Lúcia Santaella. Ela fala aqui sobre as fake news e sobre as bolhas, né? E de certa forma o nazismo, né, enquanto uma perspectiva de mundo, ele é uma certa bolha, né? Assim como muitas ideologias são, né?
A questão é que o nazismo é uma ideologia que prega a morte, que prega toda essa nojeira que a gente já falou aqui, né? Então, ser bolha estrito sensu não é exatamente um problema, né? Agora, esse tipo de bolha específico, né? E, na verdade, tem dois tipos de bolha que atuam nessa cena bolsonarista, né? É uma bolha cognitiva, porque ela gera, né, estupidez, simplismo, reducionismo, né, uma visão de mundo muito estrita, né, e, enfim, e isso gera, né, todas essas consequências problemáticas que a gente tem visto. Né? Muita gente, milhões de pessoas curtindo mentiras e difamações na internet, né, e tudo mais. E gera também gera uma bolha também, que é uma certa bolha e aí sim é o problema mais grave, né? É a bolha da violência, né? De olhar para o outro como alguém que tem que ser extirpado, né? E isso é um tipo de bolha que é problemático, não só no bolsonarismo, e outras práticas aí, né? Tem mais gente que pensa assim no mundo, né? Não são só os bolsonaristas, não. Mas enfim, então esse livro da Luísa Santaella é um ponto importante aí, tá? Uma fonte bacana. Nossa segunda fonte é esse livro aqui, tá? Que é o Inéditos, volume 4, Política, do Roland Barthes, certo? E aqui tem um texto na página 62, tá? Que se chama justamente O Antissemitismo é de direita ou de esquerda? E é um texto que pode ajudar os Janones aí a pensar, refletir sobre isso, porque é um texto muito bom. É óbvio que você tem que ler esse texto entendendo que é um texto, vamos ver aqui o ano, né, de 1958, né, e um texto de um francês. Então tem algumas diferenças sutis ali, né, para essa distinção que ele faz entre esquerda e direita da França daquela época para o Brasil de hoje e para a própria Europa de hoje. Porém, várias coisas que ele fala aqui procedem, coincidem e meio que, né, exercitam esse olhar histórico para a gente entender de onde vem, né, esse tipo de postura. Né? Então, por exemplo, ele fala que, né, essas questões são muito, às vezes são confusas, essas posições de direita e esquerda, e ele cita um exemplo que mostra bem isso, que ele diz que às vezes, ele cita um caso na Argélia lá e fala que às vezes o anticolonialismo é de direita. E a gente fez um vídeo ontem sobre o caso Níger lá, que é isso, né? É um posicionamento ali anticolonialista, mas que é um posicionamento de direita, né? Com milicos ali, com conservadores, gente que não tem uma postura mais progressista, mais, né, de democracia no sentido amplo e tudo mais, tá? Enfim, e aí ele continua aqui na página 63, ele fala, né, que a ideologia de direita define-se por certo número de crenças cujo conjunto forma uma sensibilidade. Aí vamos lá, ó, rejeição à história, que é um pouco isso, né, que a gente está vivendo no Brasil dos últimos anos, e aí tem vários traços, né, porque alguns bolsonaristas criticam radicalmente a história, ignoram a história, não leem, não estudam, não se interessam por isso, pelo contrário, negam isso, né, e batem na universidade, batem no estudo acadêmico, batem, né, a universidade só serve para um lugar de maconheiro, né, essa verborragia patética, né? E tem um outro tipo de bolsonarista, que é um bolsonarista mais olavista, no sentido, né, cínico ali, que estuda, mas estuda para poder negar também, né, todas essas barbaridades e tudo mais. Então, quer dizer, né, é o caso desse Brasil Paralelo, por exemplo, e aí eles inclusive tentam, né, a gente já fez vídeo aqui sobre isso, né, eles tentam fazer uma releitura da história a partir de uma perspectiva, né, enviesada para um conservadorismo, e é uma espécie de é o revolucionário conservador, né, é uma figura meio bizarra ali, né, que a gente está vivendo hoje aí, tá? Então, rejeição à história, crença numa natureza humana imutável, reconhecimento mais ou menos explícito da força como valor, esse fetiche que a direita brasileira tem pelo exército, pela polícia, né? Porque tem esse traço neoliberal também, que é muito meio que, né, conectado com o complexo de poodle que a gente tem de ficar babando o ovo dos Estados Unidos e tal, e reproduzindo aqui essa coisa de... Né? Porque a direita, como ela não tem projeto nenhum para o Estado, porque ela tem ojeriza do Estado, né, como o próprio Constantino aí vomitou outro dia aí, a única coisa que ela vê no Estado é polícia, para poder proteger a propriedade privada dela, direita. Né?
ou em armamento, enfim, né? Não vê mais nada. Não tem projeto para nada, o Estado não, né? O Estado é caga-regra, o Estado não presta, o Estado é ruim, o Estado é isso, o Estado é aquilo, né? Eles têm geriza do Estado, é isso. Eles só conseguem enxergar isso, polícia e mais nada, tá? E, obviamente, né, flexibilização na economia para poder ganhar muito dinheiro às custas da pobreza, da fome, né? Essa é a direita brasileira. E aí um anti-intelectualismo que muitas vezes é cínico, né? Vem disfarçadinho de filosofias da identidade, né? Um certo identitarismo tosco, porque existem, né, teorias sobre identidade que são bacanas, mas tem umas que são toscas aí e ficam, né, escamoteiam, na verdade, essa falta de conexão completa com o estudo da história, da política de maneira mais ampla, que a direita brasileira praticamente não tem. Não tem, né? E aí vamos lá, né? Ele continua aqui e tal, e aí ele faz a distinção, ele diz, né? Os antissemitas, porque a pergunta do artigo dele é essa, né? O antissemitismo é de direita ou de esquerda? E a gente teve no Brasil aí, né? Recentemente, durante o governo Bolsonaro, toda essa discussão, né? Que o nazismo é de esquerda, essa estupidez completa, né? E esse texto do Roland Barthes ajuda a refletir isso aí. Ele diz, né? Os antissemitas são sempre de direita. As pessoas de direita não são obrigatoriamente antissemitas, né? Mas o antissemita é sempre de direita, né? Ele continua falando sobre o egocentrismo, o imobilismo ideológico da direita, que não é exatamente um imobilismo ideológico, é a ideologia do individualismo, né? E quando isso se conecta com o Estado, fica um fracasso, óbvio, né? E ele finaliza dizendo, né, que em certas pessoas de direita o liberalismo pode temperar essa espécie de narcisismo. É isso, né? Algumas pessoas de direita são liberais, né? Mas liberais no sentido realmente, né, não esse Constantino que não entendeu nada do que é o liberalismo, mas né, um liberalismo estudado e tal. O próprio Ciro Gomes, ele tem conexões com o liberalismo ali, filosóficos que são evidentes, né? E é um cara de esquerda, então, enfim. Continuando, pessoal, vamos lá, mais livros aqui, tá? O Janones pode, obviamente, acessar esse aqui, que é o Eichmann em Jerusalém, que é um livro fantástico da Hannah Arendt, tá? E para poder entender, de fato, né, o que foi o julgamento do Eichmann e mais, né, a coisa talvez mais importante que o Janones possa acessar aqui é justamente essa ideia dela de banalidade do mal, né? Que é isso, que é o fato de que pessoas comuns aderem, né? Quando você tem uma estrutura funcionando, com muito dinheiro envolvido, com poder, armamento, etc., e com essa lógica, né, de um preconceito ali estabelecido, enfim, né, a partir de uma série de mecanismos como foi o nazismo. Então, quer dizer, essa banalidade do mal é, na verdade, a adesão do cidadão comum a essa retórica bolsonarista, né, que acabou levando gente, algumas dessas pessoas foram para o Congresso e destruíram o Congresso, né? Essas pessoas que destruíram o Congresso Nacional, elas estão nitidamente, elas cabem nitidamente nesse conceito aqui da Hannah Arendt de banalidade do mal, né? Elas caíram nessa de, enfim, de comprar para si, né, essa coisa de salvar o Brasil do comunismo, né? E foram para lá, destruíram tudo, quebraram tudo. Se tivesse gente pela frente, eles espancavam, né? Então, esse trabalho da Hannah Arendt, está aqui de novo, tá, ó, o Eichmann em Jerusalém, certo? Que é um trabalho que o Janones pode acessar também. Outro texto bacana que ele pode acessar está aqui, do Adorno, né, nesse livro aqui, Educação e Emancipação, que chama-se, né, justamente A Educação Após Auschwitz. Eu ainda quero fazer um artigo aqui também sobre isso, conectado com o Bolsonaro. Eu não fiz ainda por causa desses bandidos que estão me perturbando e me perseguindo na rua, me atacando a minha vida privada aqui, como bons animais que são, né? Mas eu vou fazer esse artigo, se eu conseguir me livrar desses bandidos, eu vou terminar esse artigo, porque tem a ver com exatamente essa questão que o Janones está ponderando lá também, né? De associar certos aspectos do nazismo ao bolsonarismo, tá? Então esse artigo aqui, Educação Após Auschwitz, do Adorno, pode ser uma ótima fonte para o Janones também, tá? E aí tem outros livros aqui, esse aqui do Alexander Henry Lax e o Tova Sender, O Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz. Aqui é uma coisa mais, né, daquele sofrimento direto ali.
e isso tem conexão com a tortura, né? O cara foi torturado, enfim, né? E ele conta vários casos absurdos aqui que podem ser conectados com essa defesa da tortura que o Bolsonaro já fez e que continua fazendo, não só no âmbito da defesa da ditadura militar de 64, mas também nas conexões dele com a milícia, porque miliciano é isso, são torturadores também, né? Então não tem muita diferença, não é à toa que o Bolsonaro se identifica com essa gente, né? Enfim, esse aqui que eu não li ainda, mas que obviamente tem várias coisas bacanas, que é o livro do Agamben, O que Resta de Auschwitz, tá? Eu comprei recentemente aí, tá aqui na minha lista de próximos livros, certo? Talvez eu já estivesse até lendo esse livro, não fosse essa gentinha nojenta me atrapalhando, né? Mas enfim, vamos lá. Outro livro que eu acho muito importante, bacana de indicar para os Janones é esse aqui, ó, o Espectro de Darwin, tá? Do Michael Rose, A Teoria da Evolução e Suas Implicações no Mundo Moderno, tá? Esse livro é muito bacana, por quê? Porque ele fala aqui sobre as influências, né, e as consequências do darwinismo, as positivas e as negativas, né? E dentro das negativas, ele traz um capítulo aqui, que é o capítulo 7, que se chama Eugenia, o darwinismo prometeico, tá? E ele faz uma reflexão sobre o quê? Sobre a forma como o darwinismo foi distorcido por uma certa perspectiva das ciências sociais e também da política, né? Para poder ser apresentado como uma lógica que, ó, é o seguinte, ó, a espécie humana é isso aí, a teoria da evolução diz que as espécies se adaptam, e aí isso serve para as sociedades humanas também. Quem se adapta melhor sobrevive, quem não se adapta morre. Tem que morrer, dane-se, né? E isso foi, o nazismo pegou isso, né, a caráter, né? E não é só o nazismo não, tem gente aí disfarçadinho de médico, de psi, que pensa exatamente a mesma coisa. É só ler lá, entendeu? E aí, ó, na página 168 tem um subtítulo, né, que diz, ó, o nazismo como apogeu da eugenia e do racismo, tá? Que é o trecho mais importante que o Janones pode pegar aí para poder refletir a respeito, tá? Então tá aqui o Espectro de Darwin, certo? Do Michael Rose, tá bom? Um ótimo livro aí também como referência. Esse aqui, que é o Perseguições Religiosas, né, na medida em que o nazismo foi uma perseguição aos religiosos, e existe toda essa perseguição também feita às culturas afro, né, pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, pelos movimentos evangélicos conectados com o Bolsonaro e tudo mais, tá? Também pode servir aí de auxílio. Qualquer livro que fale sobre a história da filosofia, né, tá aqui o livro do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, porque a filosofia nasce como um contraponto às tiranias, e é isso que o Janones está fazendo filosofia lá na Alemanha, né? Ele está estudando para poder criminalizar uma política de destruição. Dois romances aqui que falam sobre períodos pós-guerra, né, que são o Terra Sonâmbula do Mia Couto, tá, que fala sobre a guerra de Moçambique, né? E esse livro aqui do Kazuo Ishiguro, tá? Que é o prêmio Nobel, né? Um artista do mundo flutuante. Esse livro se passa no Japão pós-guerra, né? Então, quer dizer, o Japão se associou ao nazismo, né, para poder matar os judeus, para poder tentar dominar o mundo, e isso, obviamente, trouxe, né, uma série de problemas aí, tá? E essa narrativa do Kazuo Ishiguro pode ajudar também a embasar mais ainda esse raciocínio lá do Janones, tá? E outros livros mais aqui, pessoal, não sei se vai falar tudo, né? Esse livro aqui também eu acho bacana, porque nós brasileiros dizemos não à guerra, tá? Já falei dele aqui também, tem vários artigos aqui, de jornalistas e tal. Esse aqui, que é um livro do Jean-Louis Villon, que é o Espelho do Ocidente, o quanto que a cultura ocidental, de certa forma, contribuiu para o nazismo surgir, tá? E isso aqui é importante ser pensado nas vinculações do nazismo com a direita, né? O fato do nazismo ser de direita é um dado concreto que precisa ser refletido, né, para a gente pensar isso aí. E por último, deixo aqui o livro do T.J. English, O Noturno de Havana, tá? Que dá para, dentre outras coisas, para entender como funciona uma ditadura de direita, né? Que era a ditadura do Fulgêncio Batista, que dominava Cuba antes da Revolução Cubana, tá? Enfim, é isso, pessoal. Então, essas são as dicas aí para o Janones, tá?
Espero que ele consiga aí, né, fazer um trabalho bacana de fundamentação para poder trazer um projeto legal aí, a gente tentar discutir essa questão para criminalizar o bolsonarismo, porque realmente é um negócio que só trouxe problema para o Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Fui.